Tudo bom? Meu nome é Alexandre. A gente vai fazer mais um bate-papo aqui, mais um comentário semanal. Eu trabalho sempre aqui para quem está chegando com o gráfico semanal, na maioria das vezes, análise de position, análise técnica. Cada candle desse aqui, cada barra equivale a uma semana de negociação. Eu vou fazer análise agora do Ibovespa, dólar, mercado americano, juros e aproveitar e comentar alguns setores na bolsa, né? Aqueles setores que estão mais fortes ou mais fracos, né? E a partir daí a gente procura ações que estão dentro desses setores mais fortes, dando um recuo, e a gente procura aqui um recuo dentro dessa tendência de alta para comprar aqui com um baixo risco, aproveitando aqui a movimentação de alta. Então, por exemplo, setor industrial estava forte, né? A gente vai ver se a gente ainda continua forte. Então, a gente, dentro desse setor, a gente procura as ações aqui que estão apresentando algum recuo para comprar. Então, vou começar aqui pelo Ibovespa. A gente tem um encerramento de semana aqui, deixa eu tirar essa seta. Tem um encerramento praticamente aqui estável, né? Com 0,09 de valorização, praticamente estável a semana. E a gente segue ainda dentro daquela análise que vem sendo aqui comentada durante as últimas semanas. O Bovespa está dentro de uma tendência ainda, na minha visão, né? Embora tenha tido aqui esse candle de alta durante essa semana, a semana passada, né, por 7,47, ainda dentro de uma tendência de baixa, né? Embora a gente tenha toda essa perna de alta aqui, eu não considero que a tendência mudou, vou considerar que essa tendência mudou de baixa para alta no gráfico semanal, né? Obviamente, no gráfico diário a gente já tem uma tendência de alta, mas no gráfico semanal, quando a gente tiver aqui um pivô de alta no gráfico semanal, ou seja, a gente tem um recuo, e após esse recuo a gente faz aqui um zigue-zague ascendente, com a média de 6 acima da média de 26, a média de 26 essa média aqui, né? A média a verde aqui mais forte. Quando eu tenho o cruzamento das médias, aí eu tenho uma reversão de tendência. Outra ferramenta que eu utilizo, o estocástico aqui, né? Ele ficou aqui, já está próximo à região de sobrecompra, ou seja, já subiu muito, já está aqui sobrecomprado, e é natural que a gente tenha aqui uma região de resistência nos 56 mil pontos. Então a bolsa pode até respirar mais um pouco, voltar aqui até 56 mil pontos, que eu já tinha comentado que esse aqui é uma região de resistência porque a gente tem um topo intermediário aqui, um topo na máxima de 56.978 pontos, né? 57 mil aproximadamente, e a gente tem aqui uma retração de Fibonacci aqui, 56 mil pontos. A retração aqui desde esse último topo até esse último fundo, esse último topo aqui dado por essa sobrecompra aqui do estocástico, até esse último fundo aqui formado, então traça as retrações de 382, 50% e 61,8%. Sendo 61,8% a retração mais forte e a resistência mais forte para o Ibovespa. Se a gente conseguir passar disso aqui, né, e subir reto, a gente tem tudo para buscar os 63.400 pontos, que foi a máxima aqui, essa máxima lá do começo do ano 2013, desse ano. Então, o Ibovespa aqui a gente pode está ingressando agora na região de resistência. Obviamente que a máxima dessa semana aqui, em 54.739 pontos aproximadamente, é uma região de resistência intermediária. Se rompida, tem tudo para buscar aqui essa região de 57 mil pontos como resistência principal. E aqui a gente deve encontrar um recuo para a gente aguardar reunir forças para uma subida mais forte no Ibov. Aproveitando aqui, vou colocar o gráfico diário também, né? A gente vê que no gráfico diário a gente tem uma tendência de alta clara. Se eu conseguir aqui plotar umas linhas aqui, eu vou tentar plotar para vocês. Vou colocar aqui para ver se eu consigo plotar um canalzinho aqui que se forma. A gente tem essa linha aqui que é uma LTA, uma linha de tendência de alta, uma linha que une aqui, ó, os dois últimos fundos, os três últimos fundos, né? Esse e esse aqui. Então a gente forma aqui uma linha de tendência de baixa e a gente plota aqui uma linha do retorno desse canal. Aproximadamente eu vou colocar aqui esta linha. Não foi. Deixa eu colocar aqui agora. Que é um canal, né? Eu não tracei um canal porque eu queria colocar as duas linhas aqui aproximadamente. Então a gente tem aqui, ficou muito bem configurado, mas aqui é um canal de alta, onde a gente bate aqui na parte superior do canal, volta, recua, bate na parte superior, recua,
A gente tocou aqui na parte superior, a gente pode ter até um recuo agora, né? Ou então a gente pode voltar nessa semana aqui, subir até os 56.080 pontos aproximadamente. E após isso a gente tem um recuo mais forte e voltar aqui até os 53.500 aproximadamente. E aí a gente vai continuar essa tendência forte do Ibovespa que está no gráfico diário e que também pode continuar no gráfico semanal, reverter no gráfico semanal. Então, tendência de alta no gráfico diário e tendência ainda sobrecomprada e ainda de baixa dentro de uma sobrecompra no gráfico semanal. Aguardo o recuo para fazer compras mais, mais seguras. O dólar futuro, e aí eu vou deixar no gráfico diário ainda, entrou na tendência de baixa aqui no gráfico diário, então a gente tem essas linhas aqui que eu coloquei, né, são as retrações de FIBO no gráfico semanal, mas eu vou ficar aqui só no gráfico diário. A gente no gráfico diário, a gente a média de 6 já começa a trabalhar abaixo da média de 26, para a média que você vê de suporte, agora vai ser uma resistência para o dólar, e a gente só vai voltar o dólar a voltar a subir forte aqui, na minha opinião, se a gente tiver um zigue-zague ascendente no gráfico diário. No gráfico semanal, a gente está dentro de uma tendência de alta ainda. A máxima dessa semana aqui em 2,318 é uma região de resistência. Dentro do gráfico semanal, eu tenho aqui desde esse último fundo aqui, que foi o fundo do estocástico, que foi a última vez que o estocástico estava sobrevendido, até o último topo formado, eu começo a traçar as retrações para ver qual é a região de suporte e resistência. Então, no dólar, eu tenho que essa região aqui, a gente tinha a retração 382 de FIBO, que foi perdida aqui no fechamento. Quando a gente perde a retração de FIBO em fechamento, a gente tem tudo para buscar os 50%. Se esse 50% aqui, que é o 2,27, for perdido aqui em fechamento, a gente tem tudo para buscar os 2,22 aqui como suporte principal do dólar. O rompimento da máxima dessa semana abre espaço para novas valorizações, né? Então a tendência ainda é de alta no dólar futuro, no gráfico semanal, né? Aqui é apenas um recuo. Juros futuros no gráfico semanal está ainda dentro também de uma tendência de alta. Eu vou ter altas na bolsa, no Ibovespa, altas mais intensas, e eu acompanho isso aqui quando os juros reverter aqui a tendência, né, de alta para uma tendência de baixa, então os juros caem, vai fazer com que os investidores procurem ativos aqui mais arriscados, né, por causa lá do princípio lá da aversão ao risco, e a gente vai ter a probabilidade de ter altas mais fortes no Ibovespa. Então, por isso que eu estou acompanhando aqui os juros, não é nem porque eu estou investindo em tesouro direto, nem nada, né? É só porque eu gosto de acompanhar, porque eu sei que quando os juros reverter aqui, a gente já começa a olhar com mais de perto, né, o Ibovespa. Outro mercado que eu sempre olho também aqui, Dow Jones. Aqui no gráfico diário a gente já está revertendo aqui, então a gente pode até recuar um pouco, mas para mim já está aqui com força compradora, né? A tendência de alta aqui no Dow Jones já é uma tendência a probabilidade de acontecer é mais alta. Então, se o Dow Jones vier aqui a cair, eu vou traçar as retrações desde esse último fundo, né, aqui, que é a região de sobrevenda, até o último topo. Se for confirmado esse topo aqui, então eu posso cair até os 15.120 pontos, que é a retração 382 de FIBO de toda essa perna aqui de alta. Então, isso aqui no gráfico diário, se eu tiver essa queda aqui, eu vou estar caindo, eu vou plotar aqui uma seta, né, até aqui aproximadamente. E se eu armar um fundo aqui, eu de força e voltar a subir, eu tenho tudo para romper essa máxima daqui, e aí eu tenho o zigue-zague ascendente, acima da média aqui de 26, né, a média de 6 acima da média de 26. O sobrecomprado aqui do estocástico vai também sinalizar uma força compradora no mercado americano e vai fazer com que a gente continue a subir, né? Se o mercado americano voltar a cair, eu tenho tudo para que o Ibovespa também recue um pouco, e nesse recuo a gente vai ter aqui uma boa oportunidade de compra em alguns papéis. Então aqui o mercado do americano, que a gente vê que dentro do gráfico semanal a gente tem uma forte tendência de alta ainda. Então aqui, ó, a gente tem a média de 6 acima da de 26, a média de 6 apontando para cima. A gente rompe a máxima da semana prévia, né, que foi aqui 15.010 pontos, e aí eu gerei compra em muitos papéis lá, que
acompanha aqui o Dow Jones, e aí eu tenho tudo para voltar a subir no mercado americano. Obviamente que se eu voltar a cair, eu vou formar aqui um ombro, cabeça, ombro, o que vai fazer com que o mercado americano caia forte. Enquanto a gente estiver aqui trabalhando acima dessa mínima aqui de 14.550 pontos, eu estou tranquilo em relação a qualquer movimentação, né? Basicamente, eu vou colocar aqui essa região aqui, né, como a região de suporte para o Dow Jones. Se voltar, se perder essa região aqui, que é a neckline, que é ali no pescoço, aí eu posso ter mais desvalorizações. E aqui eu vou continuar com o mercado setorial, aqui o análise setorial, setor de consumo no gráfico semanal, tendência de alta, média de 6 acima de 26, média de 6 apontando para cima. Um aspecto negativo é que a gente já deve estar encontrando aqui uma região de topo. Então, aguarda com algum recuo aqui no índice de consumo para novas compras. Não compra agora porque já está muito esticado. Alguns papéis, obviamente, podem gerar compra durante essa semana, mas eu vou fazer uma análise de position, aí eu falo sobre esses papéis. O setor do consumo já voltando aqui, sinalizando força. Vou aqui para outro setor forte, o setor de indústria. A gente vê que a gente tinha rompido essa LTB aqui. A gente rompeu a média de 6 acima da média de 26. A gente perdeu a mínima da semana prévia e a partir daqui gerou compra quando rompeu essa máxima em 12.194 pontos. 2 semanas de alta. A gente deixou aqui uma sombra superior, praticamente aqui no mesmo patamar desse último topo, né? Igual ao último patamar aqui do último topo, o que abre espaço para uma realização de lucros aí, onde eu posso ou lateralizar um pouco ou então recuar antes que eu tenha um rompimento aqui dessa máxima. Então o setor industrial também é um setor muito forte, setor financeiro indo aqui já para uma tendência de alta. A gente tem uma alta dessa de 2,9 durante essa semana, aqui a gente já começa a trabalhar com viés mais altista, né? Obviamente que eu tenho aqui ainda espaço para novas altas no setor financeiro, porque o estocástico ainda não ingressou aqui na região de sobrecompra e eu também não cruzei aqui as médias. Então eu posso até ter um candle de definição na próxima semana, ou então uma baixa. Mas o viés também é um viés de alta. Obviamente que para a próxima semana, eu posso ter algum recuo aqui, mas algum recuo que vai apenas fazer com que a gente busque papéis novos aí para novas compras, né? O setor imobiliário, dentre esses setores, é o mais fraco. Eu vou aguardar aqui uma valorização, um zigue-zague ascendente para novas compras. Porém, a gente já está aqui com um fundo formado, né? Então, eu aguardo aqui um rompimento, a média de 6 passar para cima da média de 26, coisa que ainda não aconteceu. É um setor que ainda pode ter valorizações na próxima semana, já que está um pouco atrasado em relação aos setores que já estão adiantados, como o setor industrial, né? Que a gente já vê que subiu forte. Setor elétrico é outro setor que está um pouco aqui atrasado, que eu aguardo ainda o rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, esses dois topos aqui, e mais a máxima dessa semana. Então é um setor também que eu aguardo o rompimento, um setor que ainda pode ter algumas altas. Setor elétrico, vou dar um zoom aqui no gráfico diário. Setor elétrico, para quem gosta de swing aqui, ó, swing trade, né? Fez uma perna de alta, está recuando, e o rompimento da máxima aqui, né? Por exemplo, no setor está 26.960 pontos. Pode gerar espaço para uma movimentação de alta. Então, se eu for traçar aqui, eu pego os fibras, a projeção desde esse último fundo. Esse último fundo foi a última região que o setor estava aqui na sobrevenda do estocástico. Então, eu coloco aqui o FIBO, ploto até esse último topo e faço uma expansão a partir desse último fundo aqui. Deixa eu fazer novamente aqui para ficar melhor. Do último fundo até o último topo, recuo, pronto. E traço a expansão a partir desse último fundo. Então, vai dar aqui, deixa eu ver. Pronto, vai dar uma alta aqui, um alvo de 29.195 pontos. Se eu traçar aqui desde essa movimentação, desde esse último fundo, para ver a valorização aqui, uma valorização de 8% aproximadamente para o mercado aqui elétrico, para o setor elétrico como um todo.
Então, eu ainda espero aqui essa movimentação até os 29.200 pontos, e no gráfico semanal, esses 29.200 pontos vai dar aproximadamente aqui, né? Então, se a gente conseguir subir e atingir esse patamar, a gente deve encontrar uma realização de lucros, uma força vendedora aqui nessa região. E aí a gente vai estar fazendo a mesma coisa que o IBRX, o Ibovespa e o índice industrial, o setor industrial fez. Então é isso, pessoal. Vou fazer agora uma análise de position aqui das ações que podem gerar compra ou não na bolsa. E até o próximo vídeo. Valeu!